Olá, nobre colega, tudo bem com você? Hoje no nosso Psicanálise na Prática, a gente vai começar, ou iremos falar, na verdade, de uma reclamação que alguns clientes fazem e eu quero abordar esse tema, essa temática com vocês hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Valdilene Gabriela, eu sou psicanalista e mentora na Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Bom, qual é a reclamação que alguns clientes fazem, né? E na verdade eu ouço isso de várias pessoas e não necessariamente de clientes, tá? Eu ouço isso de amigos, eu ouço isso de familiares, eu ouço isso de muita gente quando o assunto é análises ou quando o assunto é psicoterapia de uma maneira em geral. Valdilene, você está fazendo muito mistério. Qual é essa reclamação? A reclamação é a seguinte, e eu vou fazê-la, né? Eu vou mencioná-la em forma de pergunta. Por que o meu psicanalista fala pouco? Ou por que o meu psicanalista fala tão pouco? As pessoas reclamam muito disto, dizendo que os psicoterapeutas, aí é que eu vou colocar de uma maneira mais abrangente, eles não aconselham, entende? Já dei a resposta, em tese, para as pessoas que reclamam. As pessoas reclamam que o psicoterapeuta, tá? Ele não aconselha, ele não opina, ele não emite, né, um parecer. E quando a gente fala da psicanálise muito especificamente, porque é a minha área de atuação, por que o psicanalista fala pouco? E aqui eu vou dizer que depende muito, depende de quem é o psicanalista, depende de como que ele se sente confortável ao trabalhar, depende de quem é o cliente, porque na verdade cada análise, e quando eu digo cada análise, eu não estou nem dizendo de um processo analítico que pode levar a X tempo. Eu estou querendo dizer, quando eu digo cada análise, eu quero dizer cada sessão, ok? Cada sessão de análise é uma sessão completamente única. Não existe uma sessão semelhante àquela. Por mais que, eu vou dar um exemplo aqui hipotético, tá bom? Por mais que durante um ano você fale especificamente do mesmo assunto, por mais que durante um ano, e quando eu estou falando de um ano, eu estou falando do seguinte, 52 sessões, ok? Estou falando de sessões semanais, onde você não faltou nenhuma. Então, se o ano tem 52 semanas, você teve 52 sessões. Então vamos imaginar que durante 52 sessões você narrou a mesma história. É claro que é quase impossível isso acontecer, tá ok? Mas o que eu quero dizer? Que as 52 vezes que você, né, como cliente, que eu digo, narrou a mesma história, por mais que para você falou as mesmas coisas, tenha certeza absoluta que você não falou as mesmas coisas. Por isto que cada sessão ela é única, porque a cada sessão, mesmo, de novo, hipoteticamente, mesmo você fazendo a mesma narrativa, você falou diferente, você estava com uma emoção diferente a cada uma dessas vezes e, consequentemente, o seu analista também estava numa posição diferente. O que eu quero dizer? Que por mais que nós, na posição de analisandos, tá? Na posição de cliente, ou alguns até gostam de adotar o termo paciente, por mais que a gente esteja nessa posição, para nós estamos falando da mesma coisa. E sim, para alguns chega a ser chato na posição de cliente. Porém, na condição agora, ou na posição de analista, eu digo para você o seguinte, que não existe sessão igual. Então, por mais que, de novo, você ache que está falando da mesma coisa, por mais que você ache que está falando da mesma narrativa, não. Você não está falando da mesma forma, ok? Então, vamos lá. Eu falei, talvez não tenha respondido a pergunta. Por que o meu analista fala tão pouco? Bom, ele fala pouco por um motivo muito simples, tá ok? E de novo, depende muito de analista, depende muito de sessões. Algumas pessoas têm uma visão do analista que é sério, que é até sisudo. Eu tenho sessões que eu dou gargalhadas com meus clientes, entende? E já tem sessões que já aconteceu de um cliente estar chorando e parecer
tá? Parecer que eu estava insensível àquela dor. Inclusive, na sessão seguinte, me permita compartilhar essa experiência com você. Na sessão seguinte, a minha cliente reclamou que eu não acolhi a dor dela. E então, eu perguntei o que significava acolhimento para ela. E ela me explicou. E eu disse assim para ela, eu fiz a pergunta para ela: se eu tivesse chorado ali junto com você, como que você me veria? E aí a resposta dela foi surpreendente, né? Ela disse que se eu tivesse acolhido ela naquele momento como ela queria que eu acolhesse, chorando junto com ela, por exemplo, eu teria, vou usar uma expressão que é só didática aqui, eu teria perdido a credibilidade com ela. Ou seja, se eu tivesse me tornado ou me colocado na posição de amiga dela naquele momento, consequentemente, eu teria saído da minha posição de psicanalista e não teria ajudado ela. E em contrapartida, já aconteceu uma outra situação de uma cliente me compartilhar algo e eu de fato chorar com ela ali. Então assim, cada sessão, cada análise é uma. Então, o psicanalista, ele sempre, na verdade, precisa ter aquilo que eu chamo de feeling. Ele precisa entender e se movimentar, tá? Simbolicamente em cada sessão. Por que que um psicanalista fala pouco? De novo, a questão não é se ele fala pouco ou se ele fala muito, porque no processo analítico, o melhor, tá? O cenário ideal é que o psicanalista fale o mínimo ou o menos possível, porque o quanto mais você na posição de cliente fala, quanto mais você na posição de analisando fala, o que acontece? O psicanalista junto com você consegue desenvolver o trabalho que é qual? Acessar o seu inconsciente. Então, o lugar de fala não é nosso na condição de analista, o lugar de fala é seu. Então, por que que o psicanalista fala tão pouco? Porque ele precisa deixar que você fale o máximo que você conseguir falar, para que então ele acesse o seu inconsciente, para que vocês juntos acessem o seu inconsciente e que você encontre as respostas que vão estar dentro dele. Porque o psicanalista fala pouco? Porque o objetivo principal não é você ouvi-lo, mas o objetivo principal de um processo analítico é que você se ouça. Um fortíssimo abraço da sua psicanalista e mentora de negócios, Valdilene Gabriela. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, curta, compartilhe com seus amigos e ative aí o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo Psicanálise na Prática.